Aleluia. Amém? Graças a Deus. Esse filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, ele foi considerado pela crítica como um alto nível de violência. Contudo, esse filme ainda não mostrou a verdadeira, ou seja, o verdadeiro tamanho, ainda não mostrou a verdadeira dimensão do sofrimento de Jesus. Jesus, ele foi crucificado, foi chutado, espancado, perfurado, até quase perder suas feições naturais. Jesus levou soco, foi algemado, açoitado várias vezes, com chicote, com lâminas e pontas de ossos nesse chicote, e assim o fizeram muitas vezes. Foi humilhado, cuspido no rosto, e os soldados vinham e lhe arrancavam a sua barba. Imagine como ele ficou. Esse filme não mostra toda a realidade, e ele foi considerado pela crítica como um alto nível de violência, mas ele não mostra de fato a violência que fizeram a Jesus. Aleluia. Ele foi humilhado e cuspido no rosto, e foi chutado, enxotado, e foi coroado com uma coroa de espinho afiados sobre a sua cabeça. E depois de tudo isso, Jesus, ele subiu, foi ao Gólgota, levando aquela cruz pesadíssima sobre o seu ombro, a qual caiu sobre ele várias vezes. E por fim, Jesus, em carne viva, teve os seus pés e as suas mãos perfurados por aqueles cravos, como vocês viram. E como se isso não bastasse, um soldado romano lhe cravou uma lança pontiaguda entre as costelas, para se certificar de que ele realmente havia morrido. Aleluia. Numa cruz, Jesus foi pregado, e ele ficou naquela cruz durante 6 horas. Na cruz, Jesus passou por grande sofrimento e agonia. Aleluia. E tudo isso por mim e por você. Tudo isso por mim e por você. Aleluia. Um missionário por nome Charles Spurgeon, em um de seus sermões, ele fez a seguinte ilustração. Ele conta que um infiel se encontrou com um cristão. Ele fez a seguinte pergunta: você acredita que existe um inferno para onde as almas dos humanos serão lançadas? E o cristão respondeu: sim, eu acredito. Você acredita, retrucou o infiel, você acredita que, a menos que eu não aceite a Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu irei para este lugar? O crente respondeu: sim, eu acredito. E retrucou o infiel então e disse: você não acredita nisso? Você não acredita? Porque se acreditasse,
sabe o valor que tem uma alma? Você já parou para pensar no valor que tem uma alma? Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e ser tu uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não vou entrar em questão neste versículo, creio que toda a igreja conhece. O irmão que iniciou o louvor, ele fez uma pergunta: você tem um sonho? E ele prosseguiu, dizendo: você abandonaria o seu sonho para seguir o sonho de Deus? Esse homem, Abrão, posteriormente Abraão, Deus o chama e diz a ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar aonde eu te mostrarei. Se tu uma bênção lá, e abençoarei-te grandemente, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. É o desejo de Deus. Eu fico pensando, talvez Abraão tinha planos naquela cidade, ele tinha os sonhos dele, talvez já havia alguma coisa para ele trabalhar ou fazer qualquer outra coisa importante que pudesse garantir a sua sobrevivência naquele lugar. Mas Deus o chamou. Você está me ouvindo? Você tem um chamado de Deus no seu coração, mas você tem os seus sonhos, você tem os seus projetos, mas Deus tem algo mais importante para você, como foi cantado, que os caminhos dele são mais elevados do que os nossos caminhos. Aleluia! Ele tem algo mais superior para mim e para você. E Abraão, ele tinha a vida dele quando Deus o chamou, e ele disse: eu aqui pensando nos meus botões, ele: Deus, tenho meus sonhos, meus projetos, mas para onde eu vou, Senhor? Vai para um lugar, Abraão, aonde eu vou te mostrar. Quem sabe ele: eu vou para a direita, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, ou para onde? Vai, Abraão. Para você fazer o que Deus te manda. Você tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradá-lo. Aleluia! Sem fé é impossível agradá-lo. É necessário ter fé. Todo aquele que se aproxima de Deus, porque ele se torna galardador dos que o buscam. Aleluia! Abraão então se despede da sua parentela, se despede do seu pai e vai para um lugar distante, sem saber para onde ir. E vocês conhecem a história. O que eu quero enfatizar aqui é que ele ouviu a voz de Deus. Há 5 referências no Novo Testamento relacionado ao plano e promessa de Jesus, ao qual incumbe diretamente
seus discípulos. Somos discípulos. Ir e pregar o Evangelho a todo mundo. Essas 5 referências se encontram nos livros de Mateus 28, 19, que diz: portanto, ide e fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos 16 e 15 diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Lucas 24, 46 e 47 diz: assim está escrito que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. João 20, 21 disse então segunda vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E em Atos capítulo 1, versículo 8 está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aqui, sua grande comissão, ela é precedida pela promessa do derramamento do Espírito Santo. Aleluia. Eles tinham visto Jesus ressuscitar e eles foram até o monte, e ali Jesus começou a falar com eles, e era uma multidão, tinham mais de 500 naquele lugar ali. A Bíblia diz que tinha 500 pessoas, e elas estavam ouvindo, e de repente ele começa a levitar e começa a subir a ponto de desaparecer dos olhos deles. E eles voltam para Jerusalém, correm para Jerusalém, e ali eles ficaram aguardando a promessa qual Jesus havia feito: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aguardaram a promessa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias, 10. 500 estavam lá, 120 ficaram no cenáculo, orando, buscando, clamando, implorando pelo poder prometido dos céus. E eles não saíram de lá enquanto a promessa não veio sobre eles. Eles não saíram pelo mundo, eles não saíram por Jerusalém, eles não saíram por Samaria, pela Judéia, eles não saíram aos confins do mundo enquanto a promessa não veio sobre eles. Aleluia. Se a igreja quer fazer missão, se Campos Sales quer se envolver com missão, aleluia, nesta cidade, não apenas um grupinho aqui, outro ali, ou um que tem chamado, mas toda a igreja quer realmente vestir a camisa missionária dessas últimas horas que estamos atravessando na face da terra. Aleluia. Precisamos do Espírito Santo. Aleluia. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Precisamos estar revestidos do Espírito Santo. Aleluia. Eles não saíram do lugar até se revestirem. E diz a Bíblia que no dia de Pentecoste, Deus, pela sua infinita sabedoria, pela sua multiforme sabedoria, decidiu derramar o batismo com o Espírito Santo justamente neste dia, porque era uma festa de 50 e 50 anos. E naquele dia de Pentecoste, Ele derramou a promessa que todos vós conhecem, e sobre cada um deles veio, pousou uma língua como que de fogo, sobre cada um deles, sobre cada um deles. Você pode experimentar isso nesta noite, você pode experimentar que nós não estamos
pecador, tem que estar cheio do Espírito Santo. Se você quer falar as boas novas aos perdidos, encha-se do Espírito Santo. Se quer ganhar os bêbados, drogados, viciados, encha-se do Espírito Santo. Aleluia! Encha-se, é óbvio, encha-se, enchemos. Temos que sair, aleluia, desta mornidão espiritual, aleluia. Temos que abandonar esta mornidão espiritual, porque estamos nos últimos dias, aleluia. Temos que nos despertar do sono da negligência e acatarmos de fato aquilo que Jesus nos incumbiu para fazer, que é ir e pregar aos moribundos nesta vida, que Jesus Cristo é o único que pode solucionar os problemas dele, que Jesus Cristo quer levantar os caídos da sarjeta, quer limpá-lo e purificá-lo no seu sangue, perdoar os seus pecados, transformá-lo na pessoa que ele realmente quer que eles sejam. Aleluia! Enchemos do Espírito, enchemos do Espírito, enchemos do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! A permissão para a evangelização mundial está inseparavelmente ligada a essa promessa. Mas recebereis poder, Agora, ouça, uma igreja que não tem e nem busca o poder, ela não passa de uma igreja morna, fria, morna, e deixa a desejar a este mundo faminto a salvação em Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o seu nome. Por isso nós precisamos do poder, poder para encontrar os perdidos, poder para proclamar Jesus como Filho de Deus, para estabelecer a sua igreja local e mundial. Acabaram de ouvir o que o pastor falou e mencionou a respeito do que está acontecendo no mundo. E postaram esse dia, pastor, os nossos irmãos sendo crucificados pelo braço, pelo pescoço. Oh, igreja de Jesus Cristo, aleluia. Deus não está satisfeito com os nossos cruzar de braços. Deus não está satisfeito com os nossos desejos egoístas. Quando Ele me salvou, Ele me arrancou do lamaçal de pecado e não olhou para a sua condição. Ele o tirou de lá e o purificou no seu sangue e lhe abraçou. Ele disse: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu vou lhe encher do meu Espírito e você vai ser, aleluia, a pessoa que vai anunciar nesta cidade que eu estou voltando, que eu perdoo os pecados, que eu amo essas pessoas, aleluia. Olha o Cordeiro de Deus. Aleluia. Poder, Aleluia, Jesus. aleluia. E as fronteiras de expansão pretendidas estão claras: Jerusalém, local, Judeia, nacional, Samaria, cultural, e até aos confins da terra, internacional. Esse último mandamento de Atos 1 e 8, Jesus aponta para o seu poder e caminho para a evangelização mundial. A comissão não foi dada para os batistas, para os presbiterianos, ou para os assembleanos, ou para os episcopados, ou anglicanianos. Não! A comissão, ela foi dada a toda a igreja, em todas as épocas e até
os homens ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Igreja, não se impressione com igrejas que só estão pregando a prosperidade. Você vai ter 4 ou 5 carros na garagem, você vai ter casa com piscina e mansões, você vai prosperar de tal forma. Não se impressione com isso. Aleluia. O único objetivo meu e seu e de todos nós é levar os homens ao conhecimento da salvação em Cristo. Pois bem, Glória a Jesus. missão. O que essa palavra significa? Ela provém do latim missio, que quer dizer transmissão consciente e planejada das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, além de fronteiras nacionais, culturais. Aleluia, isto é missão. Você sabia que existe na Bíblia 100 declarações, mais de 100 declarações nos Salmos sobre o propósito de Deus para as nações? Salmo 28 e versículo 8 diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança. Salmo 67, 1 e 2 diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Para quê? Para ganharmos casa, carro, muito dinheiro. Para que se conheça na terra, diz o versículo, o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação, e todos os confins da terra o temerão. Aleluia. O Salmo 96, versículo 3 diz: anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai. Anunciai, é a ordem. Anunciai, anunciai, aleluia. É hora de anunciar. Nunca estivemos tão perto da vinda de Jesus, aleluia, quando aceitamos a Ele. É hora de anunciarmos, aleluia. É hora de anunciarmos o propósito de Deus para este mundo. E o propósito de Deus sempre foi e será que todos os povos da terra venham ter o conhecimento da salvação efetuada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. O anúncio do Evangelho é a maior exposição da vontade divina para a humanidade, descrita em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou você de tal maneira, amou a mim de tal maneira. Ele não se importou como nós estávamos, Ele não olhou a situação que nos encontrávamos, mas
motivo o suficiente para o adorar, para o glorificar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu fico pasmado, olha, eu fico pasmado quando eu vou ao computador e eu gosto muito de assistir vídeos de missionários que estão fazendo a obra no mundo. E tem um tal de... esqueci o nome, Barney, esqueci o nome dele, infelizmente. Mas esse homem, Deus falou para ele que ele ia pregar para 1 milhão de pessoas. E a surpresa dele, que 1 milhão de pessoas naquele dia que ele pregou lá se rendeu para Cristo. Aleluia. Isso pelos formulários externos das pessoas. 1 milhão de conversão na África. E eles estavam pulando e glorificando, porque eles não conheciam Jesus Cristo. Eles ouviam falar de macumbeiros, feiticeiros, eles ouviam falar daqueles homens que os enganavam e os escravizavam e os torturavam. Mas quando eles ouviram das boas novas da salvação, e bendizeram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, igreja, eles não têm carro bonito na garagem, não tem casas bonitas e aconchegantes como muitos têm, aleluia, mas eles lá de chinelo nos dedos, nos pés, estavam saltando de alegria, e nos trouxe, aleluia, as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, glória. Eu gosto disso de tal maneira. Você que me assiste pela internet, preste atenção nisso. Talvez você seja um viciado em bebida, um alcoólatra, quem sabe um usuário em crack, ou simplesmente um pervertido que vive na luxúria ou na depravação. Ouça isso: Deus não te excluirá do seu grande amor, mas Ele te ama a si mesmo. Ele te ama a si mesmo. Oh, aleluia. Amigo, Ele quer salvar você. Ele quer te libertar das correntes infernais do alto. Ele quer te livrar das mazelas infernais do vício do crack. Ele quer quebrar todos os grilhões do pecado em sua vida. Ele quer purificá-lo no seu sangue e transformar você na pessoa que Ele quer que você seja. Aleluia. Quantas vezes você ouviu alguém te chamando para a igreja? Quantas vezes você foi convidado a vir numa igreja e endureceu o seu coração, não quis vir a Jesus, mas hoje Ele está te falando mais uma vez: filho meu, dai-me o teu coração, filho meu, dai-me o teu coração. Aleluia. Se renda aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, entregue a sua vida para Ele e você vai ver o que Ele vai fazer com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A grande comissão é o tema dessa mensagem. A grande comissão. Abraão ouviu a voz de Deus. Queira Deus que nós possamos ouvir essa voz. A grande comissão: ide, fazei discípulos de todas as nações. Ide no grego significa partir, deixar, atravessar fronteiras. Eu estava vendo um vídeo sobre o início da Assembleia de Deus, como ela se iniciou. E ali Daniel Berg, Gunnar Pink estavam lá na Suíça, foram batizados com o Espírito Santo. E o irmão profetizou e surgiu a palavra parar. Eles correram no mapa e procuraram, viram que no Brasil tinha esse nome, e eles contaram à igreja, e a igreja os enviaram para o parar. E eles aqui, ao chegarem, eles começou a pregar o Evangelho, começou a pregar as boas novas que eles
concebido lá era o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo. E os irmãos ali começaram a se sentir incomodados com aquela doutrina. Oh, tem gente que não gosta, aleluia. Tem gente que fica incomodada. Quando você salta na presença de Deus, tem uns que torcem o nariz. Quando você pula na presença de Deus, meninice. Quando ele põe fogo nos seus pés, aleluia. Não sei porque o pastor não exclui. Fora daqui. Nós não queremos essa doutrina na nossa igreja. Eles estão trazendo fogo estranho para nós. E expulsaram Daniel Berger e Bonavim. E eles saíram pelas ruas dali da cidade, foram à casa de uma irmã. Irmão, me ajude no nome. O nome dela, Celina Albuquerque, é isso? Celina Albuquerque. Isso. Celina Albuquerque. E ela o recebeu em sua casa. E ali eles começaram a pregar essas boas novas. E a história conta que ela em casa, orando, Jesus a batizou com o Espírito Santo. E o batismo então começou a surgir. Era uma ali, era outra aqui, era ali. Foi crescendo o movimento. E a igreja foi se formando e foi crescendo na casa daquela mulher. Aleluia! Que abriu as portas para que a aliança de Deus entrasse. Abriu as portas para que a igreja, aleluia, para que a aliança de Deus entrasse no seu lar. E ali fosse pregado o evangelho de Jesus Cristo. E quando ela se fez, a igreja começou a surgir, porque muitos vieram e muitos foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Mas eles tiveram que partir, tiveram que deixar suas famílias e atravessar fronteiras para que isso acontecesse. E hoje, o resultado de tudo isso é o que nós vemos hoje com os nossos olhos, em todo o Brasil e em todo o mundo, porque dois homens inflamados com fogo do céu, aleluia, se dispuseram e disseram: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, para onde irei? Como Abraão, eu vou, sem saber para onde ir, aonde fica esse lugar, eu irei, e lá irei falar deste grande amor. Eu fui criado na fé por um senhor chamado Cassimiro, que congregava aqui. Morreu com 102 anos de idade, me parece. Não saía da casa dele. Tinha dia que ele me dava tanta chapuletada na orelha que eu falei: não venho mais aqui. Não venho mais aqui. E ia embora, ficava 1, 2 semanas sem aparecer lá. Aí quando eu voltava, eu encontrava ele no cantinho, lá de joelho, chorando: Jesus, cadê o meu irmão? Traga o meu irmão de volta, aleluia, pois eu quero me confraternizar com ele, Jesus, traga-o de volta. E ele falava em línguas e orava em línguas, e o Espírito Santo intercedia com gemidos inexprimíveis, aleluia. E eu ali o abraçava, e nós ríamos e chorávamos juntos. Saudades, aleluia. Chamava ele de vô, Cassimiro. Era diácono. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A igreja precisa de homens desse jeito. Uma das instruções dele que eu não esqueço até hoje, quando eu me converti: quando você chegar na igreja, você se ajoelha
pessoa que esteja cheia do Espírito Santo e clame e busque o mesmo poder que ele está buscando. Aleluia. E ele me disse certa feita que ele ouviu falar que uma cidade, Boromé, não havia crente batizado com o Espírito Santo. Ele tinha um mês de crente, que tinha acabado de aceitar Jesus. O pastor tinha ido na casa dele, várias vezes esteve na casa dele, pregava o Evangelho, ele não gostava, dava com um punhal na cintura, e ele dizia: o meu Deus é o meu punhal. Mas um certo dia, a igreja foi à casa dele, a esposa dele abria as portas para a igreja. Hoje, raramente nós vemos isto acontecer. E ele então se preparou naquele dia: hoje eu vou dar uma paulada na cabeça desse pastor. Se armou, deixou o corrente no cantinho lá, e quando os irmãos foram orar, que foi servido um café, ele disse: é agora. Nós não imaginamos o poder que tem o